Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá qual for o horário em que vocês estão acessando a aula. Sou o professor Breno e estou retornando aqui para mais uma resolução de exercícios, agora sobre o pré-modernismo, assunto que a gente viu na nossa última aula. Aqui na primeira questão a gente tem um trechinho de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra do Lima Barreto. O trecho diz o seguinte: iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora, que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem, em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de Tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma, nenhuma. Bom, como vocês podem perceber, esse trechinho revela bastante da biografia, né, dos intuitos e da tentativa do Lima Barreto de compreender o Brasil, de compreender os elementos que compõem a identidade nacional, certo? Então vocês percebam que a vida do Lima Barreto ela está muito entrelaçada de alguma forma com esse personagem, o Policarpo. Então, se a gente perceber, existe ali uma verossimilhança entre o autor e o personagem, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Há passagens do Triste Fim de Policarpo Quaresma que se assemelha muito à vida do Lima Barreto. O final deles é meio semelhante com a internação e tudo mais. Mas não é propriamente autobiográfico, tem traços autobiográficos, né? E de uma maneira geral, a gente pode compreender que a vida do Policarpo foi dedicada à pátria, compreender o Brasil e também achar uma solução em que colocasse o Brasil ao modo como ele julgava, né? Dentro dos intuitos e das intenções patriotas que ele buscava, certo? Então, o enunciado diz o seguinte: as obras do autor desse trecho integram o período literário chamado pré-modernismo. Olha que período literário, nada de escola literária. O pré-modernismo não é uma escola literária. Tal designação para esse período se justifica porque ele, na A diz, desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias, até se vincula a temas nacionalistas. Mas esses temas não foi desenvolvido por ele. Já tinha lá, na primeira geração da poesia romântica, com Gonçalves Dias, essa tentativa de desenvolver temas nacionalistas e foi desenvolvido. José de Alencar também desenvolveu um pouquinho disso, o Castro Alves também, o Obras de Azevedo nem tanto. Então esses temas já estavam desenvolvidos. E as vanguardas europeias elas ainda estão por vir. O Lima Barreto até vai presenciar a chegada e influência de algumas vanguardas europeias no Brasil, mas ele não se ligou a essas vanguardas. As vanguardas vão estar muito mais presentes ao fim da sua vida, quando começa o modernismo em si, né, com a Semana de Arte Moderna. Então a letra A não é. Na B diz o seguinte: engloba toda a produção literária que se faz antes do modernismo. Englobar e toda a produção, esses dois termos, englobar e toda a produção, acho que é muito exagerado para a gente colocar toda a produção que veio antes do modernismo. Se a gente pegar tudo que veio antes do modernismo é muito grande. Então a gente vai voltar lá do trovadorismo, no quinhentismo, no classicismo, até o parnasianismo, o simbolismo, para considerar tudo que veio antes do modernismo, certo? Mas a resposta quer dizer que há uma produção bem abundante antes do modernismo ali, naquilo que a gente chamaria de pré-modernismo. Como a gente viu na outra aula, foram pouquíssimas obras, pouquíssimos autores, eles não tinham uma estética muito bem definida, não era uma escola literária, então não tinha uma proposta em que centralizasse as temáticas, a linguagem, a estrutura de toda a obra. Simplesmente
houve uma tendência que agrupou autores que tinham visões sociológicas semelhantes, como Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, o próprio Lima Barreto. Então a gente não pode considerar uma produção literária muito vasta, muito abundante, né? Então a letra B não vai ser, porque não dá para aceitar esse termo toda a produção literária ou englobar, certo? Na C diz o seguinte: antecipa a temática e formalmente as manifestações modernistas. Sim, por isso ele é denominado pré-modernismo, porque aquelas obras desenvolvidas naquele período, as temáticas, as propostas, a estética, era um ensaio para o modernismo, mas ninguém estava ensaiando, tipo, vamos ensaiar para chegar lá em 1922 e enfim colocar em prática. Não. Eram aspirações, eram tendências que estavam, vamos colocar assim, que elas estavam tanto no imaginário quanto no intelecto dos intelectuais brasileiros, dos pensadores, dos artistas. Então era uma ideia, uma tendência que estava no ar, certo? Então eles anteciparam muito do que viria lá no modernismo em si, 1922. Por isso é pré-modernismo. Então letra C, certo? Na 2 diz o seguinte: Lima Barreto é um autor que caracteriza por criar tipos rústicos ligados ao campo. Não, isso vai ficar mais legado à obra do Monteiro Lobato, em cima com o Urupês, com a figura do Jeca Tatu e com todo aquele contexto de um Brasil rural e distante do progresso, um Brasil em atraso em si, certo? Então, letra A também não vai ser. B. Aristocratas ligados ao campo. Essa aristocracia ligada ao campo ela vai ficar muito mais evidente na segunda geração modernista, quando o regionalismo ele parece ter um boom, ele parece ser uma tendência para se discutir a luta de classes no Brasil, né? Com o José Lins do Rego, com o Jorge Amado, com o Graciliano Ramos, até o Érico Veríssimo interfere um pouquinho nesses aspectos, então a letra B também não vai ser. C. Aristocratas ligados à cidade. Também vai ser uma tendência lá da segunda geração modernista, com principalmente o Érico Veríssimo, vai tratar muito o romance urbano que a gente chama em si, certo? Então, letra C também não vai ser. Burgueses ligados à cidade, também vai ser uma tendência mais para o modernismo de uma maneira geral, né? Até se há uma tendência, por exemplo, a aparecer algumas obras, ser citado em algumas obras do pré-modernismo, mas não é o foco. Cita-se a burguesia como uma forma de mostrar um contraste, mas não se volta sobre essa burguesia. Então só nos resta a letra E. Populares ligados ao subúrbio. Vamos distinguir bem o conceito de cidade, subúrbio e sertão. Quando a gente fala de sertão, do Pampa, a gente está falando do ambiente rural, distante de um grande centro urbano. Nesse grande centro urbano, a gente tem o quê? Tem o subúrbio. O subúrbio a gente pode colocar que é uma partícula da cidade. Então vamos tentar cuidar no termo cidade. Quando a gente cidade, a gente está falando um termo global, um termo quase que geral de uma região em si, né? Uma cidade, um lugar desenvolvido. Quando a gente diz subúrbio, a gente está dizendo de um lugar periférico que não está próximo ao centro da cidade e que faz parte da cidade. Então é um pedaço da cidade ali, como eu falei, um pedaço micro da cidade. Então, letra E. Então o subúrbio vai ser o tema de fundo muito recorrente nas obras do Lima Barreto e Clara dos Anjos, nossa obra que vai... Nossa não, né? A obra que nós vamos estudar para o vestibular, logo, ela vai versar muito sobre esse apartheid social que há entre o subúrbio e os demais lugares de uma cidade desenvolvida, certo? Na 3 a gente tem o seguinte: nas duas primeiras décadas do século XX, as obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto tão diferentes entre si, uma aborda o subúrbio, outra aborda o sertão, uma aborda esse apartheid social, essa segregação por raça, e outra aborda basicamente a seca, a miséria e o esquecimento. Tem como elemento comum, vamos lá, na A diz a intenção de retratar o Brasil de modo otimista e idealizante. Não, longe disso. A gente poderia reformular inclusive essa questão, retratar o Brasil de modo pessimista e decadente, né? Então essa coisa de idealização não cabe mais ao pré-modernismo. Pré-modernismo a gente pode inclusive, a partir da sua análise sociológica, chamar de um ultra-realismo em si. Então letra A não é. Na B, a adoção da linguagem coloquial das camadas populares do sertão
até se encaixa um pouquinho. Mas o Euclides da Cunha é um autor que vai se versar muito sobre essa variante linguística dos sertanejos lá em Canudos. Mas o Lima Barreto, não, ainda ele tem um falar urbano em si na sua obra. Então, letra B também não vai ser. Na C, ele diz o seguinte: a expressão de aspectos até então negligenciados da realidade brasileira. Sim, ele vai se voltar para o quê? Aquele Brasil esquecido, aquele Brasil distante do progresso, aquele Brasil que não se observa enquanto se há o progresso. Então é aquele Brasil negligenciado e principalmente aquela tendência de mostrar que o Brasil tem uma face oculta que se nega o tempo todo e que principalmente se negligencia com falta de políticas públicas que dê uma base de sustentação para a classe menos favorecida. Daí a gente vai falar sobre questões sociais muito básicas, como saúde, educação, assistência médica, assistência para alimentação em si, programas sociais. Né? Então vai ser a letra C. A prática de um experimentalismo radical, não tanto, isso vai ficar mais evidente no modernismo brasileiro, e o estilo conservador do antigo regionalismo romântico, pelo contrário, vai negar um pouquinho daquele regionalismo lá do romantismo, certo? Na 4, nós temos o seguinte enunciado: uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas. Exemplo de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ela ser definida? Essa característica é o que a gente pode colocar como comum a esses autores. Na letra A, necessidade de superar em termos de um programa definido as estéticas românticas e realistas. Eles superaram a estética romântica e realista de certa forma. Mas não era o intuito deles superar, não era. Tipo, eles não tinham como base, como foi no realismo superar o romantismo, né? Fazer aquela reação aos excessos. Eles não tinham como base ou proposta inicial reagir a essas escolas ou superar, mas acabaram superando. Então, mas a letra A não vai ser. Na B, pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por demais europeizadas. Essa resposta não está errada, mas não se encaixa na proposta. Essa resposta, em linhas gerais, a gente pode dizer que essa tentativa de dar um caráter mais brasileiro à literatura e tirar essa europeização, né, da nossa literatura foi uma atitude modernista. A gente ainda está no pré-modernismo, ideias que ensaiaram aqui. E essa ideia não estava tão vigente aqui, então letra B também não vai ser. C, a necessidade de fazer crítica social, já que o realismo havia sido ineficaz nessa matéria. Havia necessidade sim de fazer a crítica social, né, de fazer a retratação social do Brasil e realista, mas não havia nenhuma crítica, tipo, nossa, o realismo foi eficaz nisso, ineficaz, o realismo não trouxe esse olhar sobre isso, não havia essa ideia em si. Eles tinham um outro intuito que quase nem se aproximava tanto de uma estética literária, de uma renovação estética, ou de uma renovação de proposta. Nossa, a nossa proposta tem que ser superar aquelas anteriores. Não havia nada do tipo. Simplesmente eles tinham outra preocupação, que é a preocupação que está aqui na letra D, uma preocupação com estudo e com observação da realidade brasileira. Em linhas gerais, a gente pode dizer que os pré-modernistas, assim chamados, eles estavam assim, ó, cara, tô nem aí o que as gerações anteriores fizeram, se retrataram certo, se retrataram exageradamente, se foram falhos na hora de trazer a realidade social, a gente não está se importando, porque a gente vai fazer esse estudo, independente se já foi feito ou não, e a gente precisa fazer esse estudo com legitimidade e coerência, porque se a gente pegar as observações lá do realismo, elas se pautavam ali propriamente aos grandes centros urbanos, por mais que tinham situações como a situação do cortiço, que é uma situação bem decadente de miséria em si, e situações de violência, por exemplo, em um Ateneu, em O Bom Crioulo, não eram obras que se preocupavam tanto com a realidade geral do Brasil, certo? Então aqui quando a gente fala dessa observação da realidade brasileira, o pré-modernismo expande o seu olhar, ele sai do eixo Rio-São Paulo e se volta para as demais camadas que compõem o Brasil em si. Então a letra D, preocupação com o estudo e a observação da realidade brasileira. Sempre lembrar aquele termo que eu trouxe que define de uma maneira geral o pré-modernismo: mostrar o Brasil para os brasileiros. Essa é a grande chave
do período pré-modernista. Vamos lá. Na 5 a gente tem aqui a Psicologia de um Vencido, que é um poema do Augusto dos Anjos, que diz o seguinte: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo zodíaco. Profundíssimo hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe uma boca análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância inorgânica da terra. Então vamos lembrar, o Augusto dos Anjos vai ser o único poeta do pré-modernismo, certo? Ele não tem uma ligação tanto com a realidade social, como eu trouxe para vocês na aula anterior. Ele se encaixa no período pré-modernista porque ele estava presente. A produção literária dele é desse período que eu sempre demarco entre o fim do parnasianismo e simbolismo até a Semana de Arte Moderna. Então ele é, por isso, um autor pré-modernista, certo? E o enunciado diz o seguinte: a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... Outra coisa a lembrar, ele tem traços parnasianistas, certo? Mas ele ainda traz uma herança parnasianista, mas ele traz uma renovação de alguma forma na sua linguagem. Ele se afasta um pouquinho desse parnasianismo e simbolismo também, certo? Então vamos lá para as questões. A forma dos sonetos, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Ele tem a forma do soneto, ainda ele vai valorizar muito essa forma que estava presente nas escolas anteriores, os versos metrificados, ou seja, com sílabas poéticas muito bem definidas, presença de rimas, musicalidade, um vocabulário requintado não tanto, ele tinha até um requinte no seu vocabulário, mas não era regra. Lembra que eu trouxe que ele traz termos muito científicos, que a gente não pode tratar com requintes por ser científicos, né? Vamos lembrar que os termos científicos, eles não é... A ciência num todo não estava sendo tão bem aceita porque ela contestava muito da realidade conservadora, certo? E principalmente muitos dogmas religiosos e axiomas sociais, né? Então o vocabulário científico não podia ser tratado com esse requinte. E também termos vulgares, como cuspe, escárnio, escarro, certo? Verme, podridão, todos esses termos ele acabava usando. Então não podemos chamar que vai ser o vocabulário requintado. Então a letra A não vai ser. Na B ele diz o seguinte: o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e rutilância, influência amados do zodíaco, dos signos do zodíaco. Ele não tem tentativa de resgatar o simbolismo. É uma herança simbolista que está na literatura nacional. Provavelmente muitos outros poetas de menores expressão ainda viviam essa influência simbolista ali, porque o simbolismo deixou impacto. A poesia, de maneira geral, ela só vai ter uma ruptura definitiva com a chegada da Semana de Arte Moderna em 1922. Então ele tem uma herança simbolista, ele não está resgatando nada do simbolismo e tal. Mas ele tem influências simbolistas, ele tem marcas do simbolismo ali, mas a gente não pode colocar isso como resgate em si. Esses termos, como monstro de escuridão e rutilância, influência má do zodíaco, a gente pode tratar que ainda é aquela espiritualidade, aquela subjetividade, aquela tentativa de transpor a realidade do simbolismo, mas não é uma tentativa de resgatar. Então, letra B também não vai ser. C. A seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em carbono, harmoníaco, epigênese da infância, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Como eu falei, ele vai ter também influência naturalista por si, por tratar muito do cientificismo, só que o cientificismo, em linhas gerais, ele influenciou todo o pensamento do final do século XIX para o século XX, porque a gente estava no avanço da ciência, a gente estava tendo ali trabalhos muito frutíferos e o pensamento científico muito em vigor, contestando muitas imposições morais. Então era uma tendência quase que universal, não era mais uma tentativa já dele resgatar aquele homem naturalista e tudo mais, já estava. É muito interessante, como eu quero colocar aqui para vocês, é muito interessante como o naturalismo ele tem um papel profundo na produção literária do Brasil para sempre.
Por quê? Porque a partir do naturalismo o Brasil começa a produzir uma literatura mais de acordo com a sua realidade social. E se a gente pega obras contemporâneas, vamos pegar aí nossa lista de obra da Federal, algumas, né? Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum, Nove Noites, do Bernardo Carvalho, até Sagarana, do Guimarães Rosa. São obras que têm traços realistas, muito realistas, mas não são obras do realismo brasileiro. Ninguém tentou resgatar o homem brasileiro de novo, através da violência no sertão, através da questão de costumes e da sexualidade em alguns trechos de Relato de um Certo Oriente, e também muito nem nas discussões sociais, na violência com o que o antropólogo americano, o Boyle Quinn, acabou sofrendo em Nove Noites. Não era uma tentativa de resgatar o naturalismo. Foi uma herança que ficou para sempre na literatura brasileira. Então a literatura brasileira, de alguma forma, ela sempre se inclinou para o realismo, como a literatura universal se inclina para o realismo. Houve outras escolas como o neorrealismo, que aconteceu principalmente em Portugal, com a obra absurdamente maravilhosa de José Saramago. O realismo mágico, que foi uma tendência que meio falaciosa na América do Sul, que trouxe autores absurdamente maravilhosos, qual sou apaixonado, principalmente o Gabriel Garcia Marques, o Julio Cortázar, o Jorge Luis Borges, argentinos. Então trouxe uma nova tendência para a literatura. Então a literatura se estatizou como uma literatura realista para sempre, com picos de romantismo, picos de simbolismo e outras tendências literárias, inovações estéticas, mas ficou para sempre. Mas voltando para a questão, não tentou resgatar mais a visão naturalista do homem, ela ficou na literatura. Então letra C também não vai ser. D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianos e do simbolismo. Sim. E dimensionada pela inovação na expressividade poética ou desconcerto existencial. Tá, falei lá no começo da questão que o Augusto dos Anjos tem traços do parnasianismo e do simbolismo, que eram as últimas escolas literárias em torno da poesia, perfeito, tá? E dimensionada pela inovação na expressividade poética, ou seja, o fato de que ele traz aqueles termos vulgares científicos é a nova expressividade que ele traz para a poesia. E principalmente com o desconcerto existencial, porque ele é um poeta muito ligado àquela ideia de melancolia, de crise existencial, e isso não era muito vigente lá no parnasianismo. O parnasianismo se preocupava mais com o belo. No simbolismo até tinha uma melancolia, um romantismo resgatado, né? Mas aqui, com a obra do Augusto dos Anjos, fica mais evidente essa tentativa de retratar o desconcerto existencial, que não é uma característica parnasiana nem simbolista, mas uma tendência estética que vai ficar dentro do modernismo brasileiro. Então é a letra D. Na letra C, a gente tem outro textinho de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que diz o seguinte: Policarpo era patriota desde moço, aí pelos 20 anos o amor da pátria tomou tudo inteiro. Não foi o amor comum, paurador e vazio. Foram um sentimento sério, grave e absorvente. O que o patriotismo fez pensar foi no conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera. Mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. O nosso enunciado diz o seguinte no enunciado: este fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma ilustra umas características mais marcantes do pré-modernismo, que é o desejo de compreender a complexa realidade nacional. Quando ele diz, gente, que ele não é nada regionalista, ele quer dizer exatamente o quê? O regionalismo é uma tentativa de compreender o Brasil, mas não é uma tentativa que se volta apenas para um lugar. Toda vez que a gente fala de regionalismo, a gente está falando de Brasil. A gente está pegando pontos da complexidade da realidade brasileira, certo? Então, o Lima Barreto, ao compor essas intenções do Policarpo, ele não buscava entender tipo o Rio de Janeiro, o subúrbio, nada disso do tipo. Ele buscava entender a realidade nacional. E o pré-modernismo ajudou a englobar. De alguma forma, a gente pode pegar o mapa do Brasil e fazer um mosaico com os autores que acabaram retratando determinadas regiões. Então a gente vai chegar lá pela região sul com o Érico Veríssimo, de alguma forma retratando o sul do Brasil,
A gente tem o Jorge Amado na Bahia, o José Lins do Rego, ali entre Pernambuco e Paraíba. A gente vai ter o Graciliano no Ramos, de alguma forma retratando o sertão, mas se voltando mais para Alagoas. A Raquel de Queiroz também. A gente vai ter o Lima Barreto, de alguma forma retratando o Rio Grande do Sul. A gente vai ter um autor muito bacana, modernista, que é o Alcântara Machado, retratando a cidade de São Paulo. Então a gente vai ter vários autores compondo esse mosaico que é o Brasil, que é a complexidade nacional. Então, letra A, desejo compreender a complexa realidade nacional. Certo? Gente, por hoje é isso. Logo a gente se vê. Bons estudos para vocês. Beijo grande no coração e até breve.